Exclusivo. Policial militar que caiu de parapente e foi resgatado à beira de um penhasco vai falar com a gente ao vivo na edição de hoje. Maicon Leão. Exatamente, ele vai contar pra gente, Malta, como foi o voo e, claro, os momentos que ele ficou aguardando pelo resgate, cerca de 4 horas. Hoje o Guilherme, como vocês estão vendo, tá bem, tá com cerca de 6 parafusos na costela, machucou o cóccix, mas está recuperando a vida e vai falar pra gente os detalhes desse momento que ele viveu. Tá bom, Maicon, até já. Agora 11h44, nós estamos ao vivo, nosso jornal já começou. Pessoal, semana passada nós mostramos que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar precisaram resgatar um homem de 43 anos que caiu enquanto voava de parapente lá no Vale do Paranã, perto de Formosa. Como a região da queda era de muito difícil acesso, foi necessário inclusive que um helicóptero da Polícia Militar fosse até o local para ajudar nesse resgate. Hoje, o repórter Maicon Leão está ao vivo com esse homem que passou por um susto daqueles e conta mais detalhes pra gente. Maicon, boa tarde, é com você. Exatamente, Malta, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Já adiantando, eu estava conversando agora há pouco com o Guilherme, ele me contou que foram buscar o equipamento dele lá e falaram que se eu não tivesse sido resgatado de helicóptero mesmo, a situação ia ficar bem complicada, porque a área onde ele caiu era necessário inclusive uma escalada para acessar. Vamos conversar com o Guilherme agora, que vai contar pra gente. Guilherme, felizmente a gente tá vendo aí você já andando melhor, mas você passou por maus bocados, né? Boa tarde. Boa tarde. Foi um super susto, né? Além de um susto enorme pra mim, e assustei bastante minha família. Eu tenho um filho de 8 anos que ficou bem abalado, né? E foram 4h30, né? E quando a gente tá em situação difícil, o tempo demora pra passar, né? Eu tava sentindo muita dor. E aí eu só tenho a agradecer aos amigos que pararam a competição para me dar um apoio. Então o grande André Fleury, que é uma lenda do esporte aqui do Cerrado, recordista mundial várias vezes, foi quem chegou mais próximo de mim, né? Só que não conseguia o acesso final para chegar realmente onde eu estava caído. Mas ele me tranquilizava a todo momento, falando no rádio, para ter calma, porque eu estava tentando evitar me mexer, mas tinha muito inseto em cima de mim, formiga, marimbondo. E quando eu caí, eu senti um choque muito grande, o choque meio que percorreu assim, o pé até o pescoço, sabe? E nesse primeiro momento eu achei que tinha dado muito ruim, assim, pensei que eu teria ficado aleijado, sabe, naquele momento. E aí, depois de alguns segundos eu comecei a respirar e tal, e vi que o pé estava mexendo, e foi aí que eu me tranquilizei um pouco, mas meu medo era que tivesse rompido uma bexiga, alguma perfuração de algum órgão importante, né? Mas o Fleury a todo tempo ficava comigo e falava, meus outros amigos também que estavam em voo, poxa, foi um acalento assim, sabe, na hora que eu estava meio que lateralizado, e o Lorival me chamou no rádio: Guilherme, eu vou ficar aqui em cima de você, cara, tô caçando algum espaço, algum buraco aí, para ver se eu até pouso do teu lado. E aí, todo mundo tentando acessar. Só para quem tá em casa entender, como é que era esse local em que você caiu? Então, o Vale do Paranã, né, um lugar belíssimo, incrível, sei lá, talvez um dos lugares mais incríveis para se voar voo livre, tanto parapente quanto asa delta, fica aqui bem próximo da gente, né? A gente decolou ali da Rampa do Borges, uma rampa nova que tem, e o Vale do Paranã é uma parede que se estende quase até a Chapada dos Veadeiros. E ela tem um desnível de mais ou menos 500 metros, mas aonde eu tive o meu problema e onde eu lancei o reserva, a parede cria um dente, então eu fiquei num platô, né? Entre a parede e o vale lá embaixo. Então quando eu vi o parapente do Lorival, chorei assim, de me sentir que não estava sozinho, né? Mas estava sozinho ali no perrengue, sentindo dor, e graças aos amigos do Fênix, do Bavop, né? Eu já servi lá, e graças a Deus eles foram lá me buscar, porque o pessoal, igual o Maicon falou, né, foi buscar meu equipamento aí essa semana e falou: graças a Deus o helicóptero te tirou daquele buraco, porque eu nem imagino como seria seu transporte na prancha até a ambulância. Para quem está em casa entender, a gente está mostrando umas imagens de alguns voos que o próprio Guilherme fez e disponibilizou para a gente. Você estava participando de uma competição, o que aconteceu? Isso, eu estava participando do Circuito Centro-Oeste de Parapente, né, uma competição homologada pela FAI, que é a Federação Internacional Aeronáutica.
e eu vinha até liderando o circuito, até Formosa, né? Essa foi a terceira etapa. E a primeira foi em Jandaia, eu fiquei em terceiro lugar no geral. A segunda foi em Poral, eu fiquei em terceiro geral. E aí acabei ficando em primeiro no circuito completo. Então estava tentando defender aí a liderança para conseguir o título. E aí no primeiro dia de prova eu não fui bem e meus principais concorrentes acabaram me passando. Então no domingo eu acordei com a faca nos dentes. Falei, pô, eu vou recuperar e tal. Então estava disposto a realmente... sair um pouco da minha zona de conforto para ir atrás dos pontos que eu precisava para pegar a liderança. E aí nessa, eu e esse meu amigo concorrente aí, o Gabriel, nós estávamos liderando a prova, batemos o primeiro pilão. Para quem não conhece, uma prova de parapente, né? É uma corrida aérea, é um jogo de xadrez interessante, onde a organização plota alguns pontos de GPS e a gente joga num aparelho aqueles pontos, então são pilões. Então você vai olhando para o aparelho e ele te indica onde você tem que ir. Então pode fazer zigue-zague, pode fazer dentro do raio da prova, você pode ir em vários locais e ganha quem chegar primeiro na linha de chegada. Então eu e o Gabriel batemos o primeiro pilão na frente, ele estava um pouquinho mais na minha frente e estávamos já voltando liderando a prova. E o voo livre tem uma condição que se chama lift, né? Que o vento vem do vale, bate ali naquela parede de 90 graus e cria um colchão de ar na frente, né? Era bem essa parede, esse cara que estava passando lateral a ela. Isso, exatamente. A gente estava voltando em direção à rampa do Borges, estava um pouco turbulento, porque o vento não estava muito perpendicular, né? Ele estava um pouquinho entrando de frente, então ele vem lavando a parede e acaba dando uma rotorizada, fica turbulento. E o parapente é uma estrutura que não tem nada rígido e na turbulência ele acaba fechando mesmo em alguns momentos. E aí eu tava voltando... Você tava voando e ele fechou um lado, como é que foi? Fechou, a gente chama de assimétrica, né? Fecha um lado só. E ele fechou justamente o lado direito, o lado que a parede estava do meu lado. Então eu consegui conter o giro, porque senão ia me chocar, ia dar de cara na parede. E aí foi o que eu considero o meu erro de avaliação, porque eu estava tão focado na prova que o certo seria eu continuar controlando esse giro, não deixar ela entrar em giro e me afastar da parede e ir para uma área que eu teria mais altura e mais espaço para resolver aquela pane, que a gente tem um treinamento específico para resolver essa pane. E eu sabia o que fazer. Só que eu estava tão focado na prova e querendo defender minha liderança que eu pensei, vou resolver aqui. E aí foi a hora que aconteceu o problema, porque eu estava perto do obstáculo maior que seria a parede e estava muito baixo. Então eu entrei numa configuração que se chama flyback, comecei a voar para trás, a sorte que me afastando da parede, mas quando eu fui liberar dessa manobra, que teoricamente poderia até ter limpado esse fechamento, ela não limpou e eu dei muita energia para o parapente, então ele entrou com um forte giro para o lado direito. E aí, pelo arquivo, foram mais ou menos 20 segundos até eu perceber que não teria mais solução e acionar a alça do reserva e lançar o reserva. O reserva, para quem está em casa entender, seria o paraquedas. Paraquedas, que até saiu na mídia, né, falando que eu teria perdido o controle depois do paraquedas reserva. Esse paraquedas reserva que a gente usa não é dirigível. Então ele é realmente só para uma situação de emergência e para te colocar no solo. Mas naquele caso você já estava muito perto. Já estava muito perto. Pelo arquivo, né, que ele gera do voo, foram mais ou menos 8 segundos entre eu lançar o reserva e tocar no solo. Então assim, ele não teve tempo de estabilizar minha queda. Então eu cheguei muito forte no chão. Aí imagina a velocidade, Malta, em 8 segundos de queda, mesmo com ele abrindo esse paraquedas, acabou que não teve jeito. O impacto foi grande. Você estava contando que chegou a pensar que tinha perdido os movimentos ali na pancada? Porque assim, na hora que eu toquei o solo, né, eu senti um choque, assim, ele percorreu meu corpo todo. E eu falei, putz, é o maior medo que eu tenho, assim, né? Porque infelizmente no parapente, os acidentes acabam você caindo ou de costas, porque você voa sentado, né? Então realmente é um problema. E aí na hora que eu senti esse choque, eu achei que realmente tinha dado problema. Mas aí, passado alguns segundos, eu movimentei a ponta dos pés e falei, pô, é grave, mas pelo menos está mexendo. Ali já começava a esperança de que nem tudo estava perdido. E começava o sofrimento, né, dessas 4 horas e meia, falando com o Fleury no rádio, aguardando o helicóptero chegar. A todo momento eu sabia que não dava para eu me mexer e precisava ser transportado
de aeronave, né? Não dava para sair daquele buraco caminhando. O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás conseguiu chegar lá no local, mas igual você falou, o resgate de lá é que era a parte complicada. Não, infelizmente nem o Corpo de Bombeiros conseguiu, porque eles não estavam com material na hora de corda, porque eles não imaginavam que ia precisar fazer uma escalada, uma descida de rapel com uma corda tão grande para ter acesso. Realmente era um lugar que só a aeronave para chegar. Então agradeço muito o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, né? Porque depois que eu fui resgatado de helicóptero, eles que fizeram minha imobilização, me colocaram na prancha, mas infelizmente eu tinha contato via rádio e o sargento do Corpo de Bombeiro falou que eles não iam me deixar lá, que eles iam chegar, mas que ia demorar bastante. E foi nessa hora que entrou em ação então o helicóptero do Bavop que conseguiu ter o acesso ao local em que você estava lá. Foi o helicóptero comandado pelo capitão Guilherme, né? Na hora que eu escutei o barulho da aeronave, foi um alento, né? Só que no primeiro momento, quando eles chegaram e fizeram o primeiro sobrevoo em mim, virou a dificuldade que seria, porque era um lugar muito restrito e o vento estava forte, e então eles estavam realmente preocupados se seria viável o meu resgate. Então, no primeiro momento, eles vieram, fizeram um sobrevoo, me deram aquela esperança e daqui a pouco se afastaram. E eu comecei a chorar, falando, caramba, não acredito, cara, que eu vou ficar aqui mais tempo. Naquela hora que o helicóptero fez o sobrevoo e saiu, o que você pensou? Cara, eu cheguei a gravar uma mensagem de despedida para minha família, sabe? Para os meus filhos, assim, porque eu não sabia o que tinha acontecido dentro de mim, né? Igual eu falei, não sabia se eu tava com uma hemorragia interna pela pancada, porque foi forte, não sabia se, sei lá, eu tinha estourado uma bexiga, então eu falei, poxa, de repente é meu fim. Então eu meio que falei bastante coisa pro meu filho, pedi desculpas e tal, e aí é isso. Chega a dar uma emocionada, porque o Guilherme tem esse lado aventureiro, inclusive é o canal dele no Instagram, ele tem inclusive a marca, o mascote, que é para quando estiver longe do filho, ter ele perto também, a família inteira. E são dois filhos, né, o Vinícius e o Miguel. Em 2019 eu me dei de presente de 40 anos uma viagem rodando a América do Sul de moto sozinho. E aí o boneco tem até apelido, é o Risadinha, e eu levei ele para... como se meus filhos estivessem comigo, o Vinícius e o Miguel. E aí naquela hora realmente eu achei que tinha dado ruim, né? E até gravei esse depoimento para eles, né? Dei orientações e tudo mais, a cabeça da gente fica uma loucura, né? Uma situação assim. Mas aí, graças a Deus, o tripulante, o Cabo Arthur, ele chegou a descer próximo onde o Fleury estava, né? E eu também sou tripulante operacional, tenho o curso, servi na unidade e consegui falar com o Cabo Arthur e falei que se eles modulassem comigo dentro da aeronave, eu podia posicionar a aeronave em cima de mim, porque assim, atrás de mim tinha uma árvore bem grande, mas depois o relevo descia, então se o capitão Guilherme marcasse essa árvore grande, se ele não tocasse nela, ele não bateria em mais nada. E aí foi a hora que o Cabo Arthur viu e confirmou aquilo que eu estava falando e passou a situação para o capitão Guilherme e ele, graças a Deus, teve a decisão de tentar novamente ir lá me buscar. E outro fator era que, como demorou muito, estava quase ficando à noite. E eu sabia, porque já servi lá, que se ficasse à noite seria impossível o resgate, porque a aeronave do Bavop só opera à noite no ambiente urbano, né? Como lá é meio do mato, não tem referência visual nenhuma, ela não poderia ir me buscar, então sabia que estava no limite ali do tempo também. Um momento de desespero. A gente vê agora se recuperando fisicamente, o emocional, como é que tá? Cara, o físico está muito bom, graças a Deus, eu já tô caminhando bem. Depois que o capitão Guilherme tomou a decisão, o Cabo Arthur desceu de rapel, né? E já desceu falando, Brasil, eu estou disposto aqui a dormir com você, sozinho você não fica mais. E aí foi a hora que ele me perguntou, que só dava para me tirar lá numa técnica que chama Maguari, né? Que é eu ser içado com uma cadeirinha, né? Ele improvisou uma cadeirinha com fita e eu ser içado junto com ele. Tem até essas imagens aí, no meu canal aí lá da Aventureiro, lá no Instagram. E foi assim que fui tirado e fui encaminhado pro hospital de base, primeiramente, né? E aí depois fui transferido pro Hospital Santa Helena, tive a sorte de encontrar o Dr. Rodrigo Grion. Agradeço aí, viu, doutor? Porque ele falou pra mim, amanhã você vai estar andando, e eu não acreditei. E aí eu já tô andando, mas igual você perguntou, né, o psicológico está mais abalado, né, por toda essa situação,
pelo meu filho ter ficado tão abalado. E o que está me tirando sono hoje, igual eu falei, né, eu sou o 3º sargento da Polícia Militar e eu estava participando de uma competição oficial, só que eu estou matriculado num curso de aperfeiçoamento de praças que chama CAP. E eu dependo da conclusão desse curso para ser promovido a 2º sargento. E aí, infelizmente, pelo acidente, meu pedido até agora foi indeferido. Então, se o Coronel Fábio Augusto estiver assistindo aí, eu peço que ele olhe com carinho para a minha situação, porque se eu não concluir esse curso, isso vai impactar na minha carreira de uma forma muito séria. Então, eu preciso que seja deferido o meu pedido de ter medidas substitutivas para eu conseguir concluir o curso, porque no momento eu não tenho condições nenhuma de ficar sentado em sala de aula. Estava me contando que o problema na coluna te impede, inclusive, de sentar. A gente até, Malta, no início pensou em conversar com ele sentado por conta da pancada, de tudo, mas na verdade sentar é pior, você não tem essa condição. Então, eu consigo sentar, mas na verdade a coluna não é o que gera tanta dor sentado. É mais porque eu também fraturei o cóccix e aí realmente para sentar é complicado. Então eu acabo sentindo menos dor em pé e caminhando do que sentado. Então, por enquanto, eu já falei para a polícia, de repente, colocar uma cama lá dentro da sala de aula, mas por enquanto realmente eu não tive esse meu pleito deferido e eu peço aí para o comandante que olhe com carinho para a minha situação. Guilherme, obrigado por ter recebido a gente aqui para falar, contar como é que foram esses momentos e também para mostrar o esporte. Foi uma fatalidade, como ele disse, foi um erro lá da avaliação, mas é um esporte que ele mesmo pretende continuar, já tem há vários anos aí participando de competições e competições. Malta. Para a gente concluir, Michael, me chama muita atenção o fato de que ele, durante as 4h30 em que aguardou socorro, sentiu um choque forte no pé quando se chocou contra o solo, achou que tinha se machucado, talvez perdido o movimento das pernas e temeu pela própria vida. Ali ele gravou uma mensagem para os filhos, né? E quantas vezes a gente está em uma situação de ficar se perguntando, nossa, será que eu deveria ter dito hoje à minha família que eu os amo? Será que eu deveria ter hoje perdoado aquela pessoa com quem eu briguei semana passada? E a gente, com casos como o do Guilherme, entende como a vida está sempre por um fio. Evidentemente que ali ele teve o apoio de tantos amigos de farda que o tiraram daquela situação, mas eu acho que a lição que fica pra gente também é de não deixar para depois aquilo que a gente pode falar hoje. E aí, para concluir, eu gostaria que você pedisse que ele dissesse para os filhos o que ele disse naquele depoimento e agora que está tudo bem, que ele pudesse mandar a mensagem que ele felizmente pode dizer porque está são e salvo. Guilherme, o Malta estava comentando com quem está em casa que quando você disse que gravou a mensagem para os filhos, para a família se despedindo, fez um questionamento. Quantas vezes a gente não parou para pensar, nossa, eu podia ter dito para alguém que amava, podia ter perdoado alguém com quem eu estava brigado. Eu queria que você contasse para quem está em casa a mensagem que você mandou para os filhos e aproveitar que agora você está ao vivo, você está bem, e mandar outra mensagem para os seus filhos. Ah, cara, os meus filhos são tudo pra mim, assim, minha esposa também, minha família, graças a Deus, é uma bênção na minha vida, né? Mas eu acho que eu nem consigo falar sem me emocionar, assim, né? E eu falo demais, que até tem uma brincadeira entre eles, que eu falo que amo do Espaço Sideral, Ultra Megazord, Infinito e Além. E aí os dois brincam, ah, papai, eu já sei que você ama tudo isso e tal. E basicamente foi isso, foi realmente colocando na cabeça dele que eu tava fazendo algo que eu amo, que é voar, e que a vida é perigosa, né? A partir do momento que a gente acorda, né, a gente está sujeito a um monte de coisa. E eu sempre decidi enfrentar meus medos, já saltei de paraquedas, então eles já me conheceram assim, minha esposa me conheceu assim, e eu acho que é a minha essência. E eu tentei explicar isso, pedir perdão, né, porque por mais que estivesse fazendo algo que eu amo e impactar diretamente na vida deles, né, e pedir para que ele me perdoasse, que eu amava muito isso. Gente, a gente acaba se emocionando junto. Agora aproveitar que tá bem, tudo certo, mandar um abraço, uma mensagem para eles também. Filhões, Vinícius, Miguel, mamãe Flávia, amo vocês, do Espaço Sideral, Ultra Megazord, do Infinito e Além. Que lindo. É bom que a gente já começa o jornal, Malta, de uma forma mais leve e até mesmo tocando o coração das pessoas, né? Obrigado, Maicon. Agradeço ao Guilherme por ter se disposto a conversar com a gente, contar os momentos que ele viveu e que bom, nossa, que bom poder estar com ele aí são e salvo e tomara que dê tudo certo na carreira militar dele. Obrigado, Maicon. Continuando o jornal, pessoal,